Fala galera, estamos aqui para mais um tutorial de R, né? Como o pessoal que já está inscrito aqui sabe, terça-feira é dia de tutorial de R, então a gente vai dando algumas mini aulas, né, de R. A gente na aula passada viu como criar vetores e na aula de hoje a gente vai aprender a utilizar algumas funções, né, com vetores, tanto numérico como string, como também vetores lógicos, tá? Se você tem interesse de aprender R, né, e tá aqui pela primeira vez, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo você não vai perder os outros vídeos que a gente vai ter aqui de R. Às vezes a gente está começando do básico, mas a nossa ideia aqui é entrar em pacotes específicos do R, aprender a usar o R Markdown, enfim, tudo que o R pode nos oferecer. Então não se esquece aí de apertar aqui embaixo mesmo, no botão vermelho, na direita do vídeo, né, inscrever-se, que aí você não perde mais nenhuma aula, tá ok? Bom, então vamos lá para a aula de hoje. Aqui eu deixei, inclusive o nosso programa não está salvo aqui, eu vou até deixar aqui e vou salvar, porque algumas pessoas podem ter tido problema. Vou apertar para salvar, como eu disse, pode usar o Ctrl S, mas ele salva assim o R, tá? Ele vai perguntar a questão talvez do code, aí você bota o TF8. Bom, eu criei aqui 3 vetores, né? Um vetor numérico, eu vou botar aqui para rodar o vetor numérico e para gerar ele lá. Botei para criar também um vetor string. Eu estou apertando Ctrl Enter, tá? Para rodar mais rápido tudo, né? O vetor só de string, né? Só de palavras, de caracteres. Botei para imprimir aqui embaixo um vetor lógico e também botei para imprimir lá embaixo, né? Então a gente tem 3 vetores aqui, um de cada tipo, porque a gente vai vendo cada uma das funções em cada tipo de vetor, tá bom? Bom, a primeira função que a gente vai ver é o mínimo e máximo. Mas antes de falar do mínimo e máximo, só um destaque para você nesse vídeo. Nesse vídeo específico a gente não vai aprender funções estatísticas, tá bom? Média, desvio padrão, essas coisas a gente vai deixar para outra ocasião, quando a gente entrar mesmo na parte de estatística descritiva. Então aqui algumas funções que eu julgo importante para os próximos tutoriais e para as próximas aulas que a gente vai ter, tá bom? Então não veremos nesse vídeo funções estatísticas. Bom, função de mínimo e máximo. A função de mínimo e máximo ela vai funcionar para os 3 tipos de vetor. Aqui para o vetor numérico é meio direto, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer o menor valor do meu vetor numérico. A gente tem um vetor numérico aqui com vários valores, veja que eles não estão ordenados. O menor valor aqui é 1. Então o que a gente espera quando aperta aqui Ctrl Enter lá no mínimo é isso mesmo, que o mínimo do vetor numérico é 1. O valor máximo ali naquele vetor aqui de cima é 89, né? É o maior valor que tem aqui nesse vetor que eu criei numérico. E quando a gente bota para rodar, é isso o resultado do que ele dá para o máximo. Então o mínimo e o máximo é isso. No vetor numérico ele vai trazer o menor valor e no máximo ele vai trazer o maior valor. Lembrando, se eu tiver um valor negativo no meu vetor numérico, então ele conta também como um valor menor do que um positivo, né? Eu tenho, por exemplo, menos 2 aqui nesse vetor. Se eu tivesse menos 2 aqui, ele iria retornar o menos 2, porque menos 2 é menor do que 1, tá bom? Então não é em termos absolutos, é o menor valor numérico. Aqui no string, ele também vai fazer alguma coisa. O que vocês imaginam que ele vai fazer? Ele vai trazer a primeira palavra na ordem alfabética, do A para a Z, né? A primeira palavra aqui, quando a gente coloca tudo em ordem alfabética, é a palavra estatística, que começa com E, né? Não tem nenhuma começando com A, com B, com C e com D aqui. Então ele vai trazer a palavra estatística. E no máximo ele vai trazer a última palavra considerando o alfabeto, né, nosso. Então ele traz aqui a palavra teste, que é aqui a última palavra considerando a ordem alfabética, tá bom? Para o vetor lógico, o que ele vai fazer? O vetor lógico, como eu já disse no vídeo passado, quem está perdendo os nossos vídeos,
Tá? Vai no nossas playlists, que tem uma playlist que eu estou deixando tudo separado sobre o tutorial de R. Nos vídeos passados eu comentei que o vetor lógico ele vai trazer o valor 1 para quando é verdadeiro e 0 para falso, né? Ele considera assim no R. Então toda vez que você cria um vetor lógico lá, ele vai tratar o true como 1 e o false como 0. Então o mínimo no vetor lógico vai ser sempre o false, vai ser o 0, né? Então se eu pedir aqui o mínimo do vetor lógico vai ser 0. E o máximo vai ser sempre o 1, que é o true. E aí ele vai trazer o máximo do vetor log é 1. Isso porque no nosso vetor a gente tem tanto valores true como false. Se eu tivesse tudo true aqui, o que ia acontecer? Tanto o mínimo como o máximo ia ser 1. Porque está tudo true, tudo é 1. É como se eu tivesse um vetor cheio de 1. Se eu tivesse tudo false, eu estaria com mínimo e máximo igual a 0. Porque todos os valores do meu vetor lógico são false, tá certo? Então essa é a função de mínimo e máximo. A próxima função é a função de soma. A função de soma ela não vai funcionar no caso para vetor string, né? Para vetor caractere, aquele que a gente está utilizando as palavras. Então, a gente vai fazer aqui no vetor numérico, ele vai somar todos os elementos do vetor numérico. O que é que ele fez? Vamos pegar aqui o vetor numérico, ele vai pegar aqui ó, 2 mais 57, mais 6, mais 4, mais 89, mais 61, mais 37, enfim, somou todos esses elementos numéricos. E aí o total dá 433. No vetor lógico, o que ele vai fazer? Imagina aí. Isso é muito útil, tá? Quando a gente for começar a aprender data frame, manipulação de dados e tudo mais, é muito útil você saber usar esse sum no vetor lógico. O sum no vetor lógico, ele vai contar, né, considerando que o lógico ele vai ser tratado como indicadora, né, 1 se for verdadeiro e 0 como falso, o falso como 0, então ele vai contar quantos valores verdadeiros a gente tem. No caso, ele vai contar quantos true a gente tem aqui. Se a gente contar aqui na mão, nesse vetor log, vai ter 1, 2, 3, 4 true. Então eu espero que na soma aqui dê 4. Vamos ver se deu certo. Rodou aqui, a soma no vetor lógico igual a 4. Porque tem 4 valores true ali dentro. Então é uma forma da gente somar a quantidade de true dentro de um vetor, né? E a gente vai ver que o vetor pode ser uma coluna ali do data frame. É você usar a função sum nesse vetor, tá bom? Aí depois a gente vai ver as funções which. Essas funções elas retornam posições. É interessante isso, tá? E no próximo, talvez daqui a 2 tutoriais, a gente vai ver a importância de retornar as posições e não o valor. A gente estava vendo tudo, por exemplo, retornava aqui o valor mínimo do vetor numérico, ele retornava o valor 1. Mas a gente tem como retornar as posições, onde é que o 1 está, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu peço o seguinte, ó, which vetor num, né, que é o numérico, maior do que 10. O que eu estou falando aqui? Eu quero que o R traga para mim todas as posições cujos elementos sejam maior do que 10. Só para explicar aqui ó, no vetor log. O 2 não é maior do que o 10, então ele não vai retornar a posição 1. O 57 é maior do que 10, então ele vai retornar a posição 2. O 6 não é, o 4 não é, o 89 é. Ele vai retornar a posição 5. E assim por diante, tá bom? Se eu botar aqui para rodar essa função, veja aqui, como eu disse, ele vai retornar a posição 2, a posição 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12. Essas são as posições cujos meus elementos são maiores do que 10, tá certo? E é muito importante, pode parecer inútil você trazer a posição, mas é muito importante você ter isso, tá bom? Também na parte de manipulação de dados a gente vai ver o quão importante é isso. Aqui eu estou pedindo logo depois, no vetor string, para ele trazer a posição onde está a palavra teste. Lembre-se sempre que quando for usar nos testes lógicos, o igual, você usa 2 sinais de igual, porque um sinal de igual é a atribuição. Eu vou estar atribuindo ao vetor str a palavra teste. Na verdade ele vai dar erro aí porque eu já falei que meu vetor str tem mais posições, então ele vai dar uma mensagem de erro se eu botar só um igual. Mas lembre sempre de usar 2 iguais. E aí ele retornou aqui a posição onde está a palavra teste. Se a gente for olhar aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra teste está na 6ª posição. Uma dica quando o vetor é grande, veja que tem um 1zinho, 6 aqui.
Esse 6 aqui, ele indica a primeira posição da primeira palavra aqui. Então, tipo, se tivesse mais palavras aqui, né, na frente, e aí depois de resposta aqui, eu não preciso contar desde o começo sobrevivência lá para ver qual que é a palavra que está depois de resposta é a oitava. Eu posso começar a contar daqui, ó. O teste está na sexta, que tem um 6 aqui antes, o resposta no 7 e a próxima no 8, tá certo? Então vamos para a próxima aqui. Um vetor lógico também é a mesma coisa. Ele pode retornar todas as posições que tem um valor true. A gente tinha visto que eram 4, né, posições, e as 4 posições são essa, a posição 1, 5, 6, 8. Tá certo? Outro teste que eu fiz aqui é para mostrar justamente aquela questão do true ser tratado como 1 e o false ser tratado como 0. Então, aqui nessa linha que eu estou marcando, eu vou fazer exatamente a mesma coisa da linha de cima, tá? Só que é de outra forma. Eu estou falando para ele trazer todos os elementos, né? Todas as posições dos elementos cujo valor é maior do que 0. Ou seja, num vetor que só tem 0 e 1, todas as posições dos elementos que são iguais a 1, tá bom? Aí ele trouxe os mesmos valores. Na posição 1, na posição 5, 6 e 8, nós temos elementos cujos valores são maiores do que 0, tá certo? Além disso, nós temos a função which_min e which.max. Essas duas funções elas são um pouco menos utilizadas, mas elas também são muito interessantes. A which.min ela vai trazer a posição do meu mínimo no vetor numérico. Eu tinha aqui o vetor numérico, ele vai trazer a posição desse número 1. Então ele fala aqui, ó, o número 1, que é o mínimo, ele vai estar na 10ª posição. O número 89, lembra que a gente falou que era o máximo? Ele vai estar na posição 5. A gente pode até confirmar aqui em cima novamente. Ele está na posição 1, 2, 3, 4, 5, na 5ª posição. Então ele traz a posição no meu mínimo e do meu máximo naquele vetor. Essa função não funciona no string, como a função min e max. Então, ela só vai valer aqui para numérico e lógico, tá bom? No lógico vai ser a mesma lógica, né? Ele vai procurar qual a posição que tem o mínimo do vetor log. Só que aqui é o seguinte, essa função ela só retorna um valor. Então, o que ela vai fazer? Ela vai trazer a primeira posição que ela encontrou o valor mínimo, que é o false aqui, é a 2ª posição. E aqui no which_max ele vai retornar a posição 1, porque é a primeira posição que ele encontrou o valor máximo, tá certo? Porque ela só retorna um valor, ela não retorna vários valores como essa daqui, por exemplo, ela só retorna um único valor. Então ela vai trazer a primeira posição que ela encontrou com o mínimo daquela função, tá bom? Por último, nós temos a ordenação de vetores, que também é muito importante a gente saber. Cuidado aqui, tá, gente? Tem uma função no R chamada order. Essa função não serve para ordenar no sentido de classificar, como a gente diz. Ela serve para uma outra coisa, que eu vou deixar até mais para frente, porque pode ser um pouco confusa a explicação e eu não quero que os vídeos fiquem longos. Então tome muito cuidado. A função que a gente usa para classificar, para ordenar, né, como a gente conhece, é o sort. Essa aqui. Essa função aqui, que a gente vai usar para classificar. E vai servir para as 3 funções, tá bom? Ela é interessante que é o seguinte, ela tem vários atributos, né? A gente normalmente só fala qual é o vetor que a gente quer ordenar. No caso aqui eu falo que eu quero ordenar o vetor numérico. E aí ele ordena na ordem crescente, né? Se eu quiser ele na posição decrescente, um dos atributos aqui da função é o decreasing. A gente não precisa sempre escrever, mas eu vou escrever aqui só no primeiro, só para vocês lembrarem. E aí eu posso colocar que eu quero, ao invés da ordem crescente, eu quero na ordem decrescente. Então, ele vai colocar na ordem inversa aqui o mesmo vetor, tá certo? Ó, começando pelo maior e indo até o menor. O mesmo pode ser feito para string, né? Começou aqui na ordem alfabética, indo do estatística até a palavra teste. E também o inverso, né? Decrescente. Lembrando aqui, ó, eu rodei sem colocar a palavra decrease. Eu não preciso colocar o nome do atributo que eu estou botando, né? Na maioria das funções. Então eu só coloquei o true ali, ele já identifica que eu estou falando que o meu decreasing é igual a true. Ou seja, eu quero que seja na ordem decrescente.
Para o vetor lógico, mesma coisa. Ele vai ordenar aqui, vai colocar como false é 0 e o true é 1. Ele vai botar todos os false primeiro e depois todos os true. E na posição decrescente, todos os true primeiro e depois todos os false. Tá certo? Bom, é só isso mesmo nessa aula, porque existem, lógico, várias outras funções para vetores, mas eu queria passar essas justamente porque vai ser importante para a próxima de R mesmo, que a gente vai ter na próxima semana ou daqui a 2, tá? Porque pode ser que eu faça uma outra um pequeno vídeo de outro assunto na semana que vem, tá certo? Bom, não se esquece de compartilhar, de curtir o vídeo e também de se inscrever se você ainda não está inscrito, né? Eu ainda não acredito que você tenha chegado até aqui, esteja gostando dos vídeos de R e ainda não se inscreveu. É muito importante você se inscrever para você, porque aí você não perde nenhum dos outros tutoriais. E também é importante para a gente que está começando o canal, temos metas aí para cumprir, para monetizar o canal, então vai ser muito importante para a gente, tá certo? Vai ser uma ajuda aí de mão dupla. Muito obrigado por terem ficado até aqui, um abraço.